Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa aula. Nossa aula de hoje vai ser sobre dispersões. Mas o que são dispersões? Dispersões nada mais é do que misturas. Misturas de uma ou mais substância, onde vai ter uma fase dispersa, disseminada na fase dispersante. Vamos dar uma olhadinha aqui na figura. Vamos dizer que é um copo com água. Coloco sal, o sal vai se dissolver, se dissociar na água. E se a gente conseguisse dar um zoom bem grande nesse copo com sal e água, óbvio, a gente poderia ver as moléculas. Então, teria o disperso, que é a fase dispersa, que é o que teria em menor quantidade, que aqui seria representada pelo sal, que é o cloreto de sódio, que o íon cloro e o íon sódio. E a parte dispersante, que é o que tem em maior quantidade, aqui representada pela água. Só relembrando, o que são misturas? Misturas, elas são formadas por uma ou mais substâncias. Então, a gente tem dois tipos de misturas. As misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. As misturas homogêneas, elas contêm apenas um aspecto, uma fase. Aqui, ó, temos a água. Se colocarmos o sal, nós não conseguimos ver outra fase. Nós conseguimos apenas ver uma única fase. Como sabemos que tem sal? Só provando, ou se você vê alguém colocando, não teria como saber que teria sal aqui. Então, isso aqui é uma mistura homogênea, só tem um aspecto, uma fase. Diferente da mistura heterogênea, que tem dois aspectos aqui, ó, a água e o óleo, certo? Então, a gente consegue ver as fases das substâncias, tá? Hétero vem de diferente, então, fases diferentes, elas não se misturam. Aqui, ó, homo igual, uma única fase, ok? Então, as dispersões, de acordo com o tamanho das partículas, elas podem ser classificadas em suspensão, que são partículas grandes, maiores do que 1000 nanômetros, as dispersão coloidal ou coloides, que são partículas intermediárias de 1 a 1000 nanômetros, e a solução, que são partículas bem menores, menores do que 1 nanômetro. Mas o que seria nanômetro? Nanômetro nada mais é do que 10 a menos 9 metros. Vamos entender mais ou menos a dimensão desse nanômetro. Temos aqui uma moeda e ela tem o tamanho de 2,3 centímetros. Se a gente fosse passar para nanômetros, ela teria 23 milhões de nanômetros. Vamos melhorar aqui. A resolução do olho humano, resolução nada mais é do que a capacidade de distinguir entre dois pontos, conseguir enxergar dois pontos mais nitidamente. Então, a capacidade da resolução do olho humano é 0,1 milímetros. Aqui, ó, estaria mais ou menos aqui. Então, a gente conseguia ver o carrapato, mas a gente não consegue ver as hemácias. Se a gente olhar o microscópio, que é o microscópio óptico, ele tem um poder de resolução, o poder de resolução de 200 nanômetros. Então, ele vai conseguir ver as hemácias, as bactérias, mas ele não consegue ver o DNA, ok? Muito menos aqui, ó, a molécula de água, olha o tamanho. As soluções, ela tem 1 nanômetro, então estaria mais ou menos nessa faixa aqui, que a gente não consegue ver. Veja a dimensão, o quanto são partículas pequenas. Vamos continuar. Suspensão. Suspensão são misturas heterogêneas de grandes aglomerados de átomos, íons e moléculas. Quanto à visibilidade da suspensão, ela é visível ao microscópio
comum, o microscópio óptico que a gente estava analisando. Então, em relação à separação das partículas, acontece por sedimentação espontânea. O que seria sedimentação espontânea? A gente observa aqui água e areia. Se a gente deixar um tempo aqui, o que é que vai acontecer? A areia ela vai sedimentar pela ação da gravidade. Então, a sedimentação vai ser espontânea. Então, aqui, que ela já conseguiu se separar um pouco, sedimentar, a gente pode separar ela por filtro comum. Já a dispersão coloidal é o seguinte: os coloides são misturas heterogêneas, constituídas de aglomerados de átomos, íons e moléculas. São moléculas maiores, certo? Menor do que a suspensão. São moléculas intermediárias. A gente consegue ver apenas uma fase, o leite. Mas se for colocada num ultramicroscópio, a gente percebe que tem uma mistura de fases, uma mistura de substâncias. Então não é apenas uma fase, um aspecto. Então fazendo com que a mistura seja heterogênea. Em relação à sedimentação, só consegue através da ultracentrífuga e a separação por ultrafiltro, que são filtros com poros bem menores. Outro jeito de separar, de ver, de classificar as dispersões coloidais é através do efeito Tyndall. O que seria o efeito Tyndall? Como as soluções são moléculas grandes, elas ficam dispersas na solução, na dispersão, né? É o caso. E a gente consegue ver a trajetória do feixe de luz. Então, a gente consegue enxergar, se pegar uma luz, uma fonte de luz, colocar, a gente consegue enxergar o feixe de luz, ó. Aqui, ó, na água pura, na solução, a gente não consegue ver o feixe. Já nos coloides, a gente consegue visualizar a trajetória do feixe aqui, ó. Isso acontece por quê? Porque as partículas, o tamanho das partículas tendem a mesma ordem de grandeza do comprimento de onda da radiação visível. Então, assim a gente consegue ver a trajetória da luz. Por quê? Porque as partículas, a dispersão, ela fica meio turva. Então, essas partículas dispersas é que a gente consegue, o feixe bate e assim a gente consegue enxergar a trajetória do feixe. Solução já são dispersões homogêneas. São misturas homogêneas, constituídas de grandes aglomerados de átomos, íons e moléculas. Em relação à visibilidade, não são visíveis em nenhum aparelho. Em relação à separação, elas também não se sedimentam e não separam por meio de filtro, ok? Vamos lá, aqui ó, temos novamente o copinho ó, com água, colocamos o sal. Ela vai se dissolver na água e aqui a gente tem outros nomes para a parte dispersa e o dispersante, que aqui vai ser o soluto e o solvente. O soluto é o que está em menor quantidade e o solvente que está em maior quantidade. Então, o soluto aqui vai ser o cloreto de sódio e o solvente, a água. Em relação à classificação das soluções, elas podem ser classificadas de acordo quanto ao estado: sólido, quando o solvente ele é sólido; líquido, quando o solvente ele é líquido; e gasoso, quando o solvente ele é gasoso. Mas aqui, ó, para ser o gasoso, ele também tem o soluto gasoso. Quanto à natureza do soluto, pode ser moleculares ou iônicas. Iônicas é quando tem a presença de íons. Quanto à proporção de soluto, que pode ser concentradas, quando tem muito
soluto dissolvido em relação ao solvente e diluída quando tem pouco soluto dissolvido em relação ao solvente. Mas o que a gente vai se aprofundar é quanto à solubilidade da solução, que são soluções insaturadas, quando o soluto, a massa do soluto é menor do que o coeficiente de solubilidade, a saturada, quando a massa do soluto é igual ao coeficiente de solubilidade, e a supersaturada, onde a massa do soluto ele é maior do que o coeficiente de solubilidade. Vamos lá. O que seria esse coeficiente de solubilidade? O coeficiente é a máxima quantidade de soluto que consegue dissolver no solvente. É aquela máxima quantidade que ele consegue dissolver em relação a determinada temperatura e pressão. Se a gente observar aqui a tabela, ó, na temperatura de 20 graus Celsius, o açúcar ele consegue dissolver 330 gramas em 1 litro de solvente, que geralmente a gente usa água. Então aqui, ó, já o cloreto de potássio, 74 gramas em 1 litro de água. E assim por diante. Cada um tem uma solubilidade diferente, tá? O que é que acontece? A curva de solubilidade. A curva de solubilidade vem de acordo com a quantidade de soluto que consegue, o coeficiente, na verdade, de solubilidade, que consegue dissolver em determinada temperatura. Se a gente observar aqui os compostos, o nitrato de potássio, o cromato de potássio e o cloreto de sódio, eles reagem bem à temperatura. Conforme a temperatura aumenta, também aumenta a solubilidade, certo? Dos compostos. Coisa que não acontece com o sulfato de cério. Conforme aumenta a temperatura, o coeficiente de solubilidade dele até diminui. Então, como é uma solução, como é que a gente distingue isso? Essas soluções, elas conseguem absorver calor. Já essa aqui, ela libera calor, certo? Então, conforme aumenta a temperatura, não aumenta o coeficiente de solubilidade. Mas, geralmente, com o aumento da temperatura, aumenta o coeficiente de solubilidade. Aqui, vamos pegar um experimento que foi feito em relação à solubilidade do açúcar extraído do malte. Então, aqui, ó, tem uma curva. Em cada temperatura foi vista a quantidade, o coeficiente de solubilidade. Então, aqui, ó, a 20 graus Celsius dissolve 200 gramas do açúcar. A 40, 240 gramas. A 60 graus Celsius, a 290, a 80 graus Celsius, 360 e a 100 graus Celsius, 490. Ó. Conforme aumenta a temperatura, também aumenta o coeficiente de solubilidade. Em cada temperatura tem um coeficiente de solubilidade. Vamos aqui para o gráfico. Então, ó, essa linha aqui é a saturação do açúcar. Então, a 20 graus Celsius, ele dissolve, o limite é 200 gramas de açúcar em 100 gramas de água, ok? Já em 40 graus Celsius, ele dissolve 240, então é o limite que ele consegue dissolver. Então, aqui, ó, novamente a linha é a saturação, mas se eu conseguir dissolver além da quantidade de soluto, como é chamada essa solução? Ó, se eu conseguir dissolver além do coeficiente de solubilidade na mesma temperatura, tá? Então, é uma solução super saturada. Se caso, ó, aqui ele conseguiria dissolver 300 gramas. Então, aqui, ó, solução super saturada. Já se ele dissolver abaixo da temperatura na verdade, a temperatura não, do coeficiente de solubilidade,
tá? Ele consegue, ó, a saturação máximo vai ser 240 gramas aqui, ó. Se ele dissolver a menos, aqui, ó, 200, o que é que vai acontecer? A solução vai ser insaturada, ok? Novamente, limite saturada, abaixo do coeficiente de solubilidade insaturada, acima do coeficiente de solubilidade supersaturada. Mais uma vez, só para frisar, aqui, ó, temos a solubilidade, o coeficiente de solubilidade do açúcar. Ele dissolve 33 gramas de açúcar em 100 ml de água, na temperatura de 20 graus Celsius. Então, temos aqui, ó. Então, eu peguei, coloquei água na mesma proporção em todos os copinhos, ok? Todos os beckers aqui. Então, eu coloquei 100 ml de água em todos os beckers. Então, vamos lá. Nesse primeiro aqui, ó, a 20 graus Celsius, eu coloquei uma massa de 30 gramas. O coeficiente de solubilidade é 33 gramas de açúcar. Então, ó, tá abaixo do coeficiente de solubilidade. Então, a solução vai ser insaturada. Vamos para o próximo. Novamente, ó, a 20 graus Celsius, a massa que eu dissolvi foi 33 gramas de açúcar. 33 gramas de açúcar é o limite. Então, é uma solução saturada. Solução saturada, ó, no limite do coeficiente de solubilidade. Vamos para a próxima. Continua, ó, a 20 graus Celsius, só que agora eu aumentei a massa. Eu aumentei a massa para 40 gramas de açúcar. Então, o que é que vai acontecer? 40 gramas de açúcar a 20 graus Celsius. As 33 gramas de açúcar vai se dissolver e o resto, as 7 gramas, vai precipitar. Vai para o fundo do recipiente. Então, aqui vai ser uma solução saturada com corpo de fundo. O que é esse corpo de fundo? Essa aqui, ó, é a massa a mais que eu coloquei, que ele não dissolve. Mas vamos lá, preste atenção nessa aqui. Vejam que eu aumentei a temperatura. Se eu aumento a temperatura, o coeficiente de solubilidade vai mudar. Então, ó, as 40 gramas que eu coloquei nesse aqui, e coloquei, ó, uma fonte de calor, eu esquentei, então mudou a temperatura, eu consigo dissolver essas 40 gramas, ó. Consegui dissolver. Aqui é uma solução supersaturada? Ainda não. Modifiquei a temperatura, certo? Então, já vai ser outro coeficiente de solubilidade. Mas vamos lá. Aí eu pego e tiro a fonte de calor. Tirei. Pronto. Aí aqui, ó, vai descendo, 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 chega a 20 graus Celsius, ok? 20 graus Celsius, então, se chegou em 20 graus Celsius, ela vai ser uma solução super saturada. Por quê? Na temperatura de 20 graus Celsius, ela conseguiu dissolver além da massa que o coeficiente de solubilidade consegue, certo? Então, ela conseguiu dissolver além do coeficiente de solubilidade. Mas só que essas soluções supersaturadas, elas são muito instáveis. Então, como ela vai ser muito instável, qualquer movimentação, qualquer gritinho, qualquer bate-palma, o que é que acontece? Ela vai precipitar, tá? Então, aquelas 7 gramas que ele conseguiu dissolver a mais, vai precipitar. Então, agora já não é mais uma solução supersaturada, e sim uma solução saturada com corpo de fundo. Voltou a ser essa aqui, tá? Por quê? Porque ele não conseguiu mais, a 20 graus Celsius, ele não conseguiu dissolver acima do coeficiente de solubilidade, ok? Então, o assunto de hoje é até aqui. Vamos ver se tudo ficou guardadinho na mente de vocês. Eu sugiro que vocês coloquem, pause o vídeo e tentem responder, ok? Conseguiram?
Vamos lá ver se as respostas batem. Vamos lá. Aqui. A pergunta é o seguinte. Um determinado sal tem coeficiente de solubilidade igual a 34 gramas em 100 gramas de água. Ou seja, o coeficiente de solubilidade, ele consegue dissolver 34 gramas em 100 gramas de água, numa temperatura de 20 graus Celsius. Tendo-se 450 gramas de água a 20 graus Celsius, a quantidade em gramas desse sal que permite preparar uma solução saturada é de... Vamos lá. Primeira coisa, o coeficiente de solubilidade. 34 gramas de sal para 100 gramas de água. Ó, ele não aumentou a temperatura, a solução vai ser saturada, ok? Vamos lá. Primeiro separando água e sal. Então, vamos lá. Quanto foi de água? 100 gramas de água. 100 gramas de água, que é o coeficiente de solubilidade, para 34 gramas de sal. Ó, primeira parte da regra de 3, sempre o coeficiente de solubilidade. Aqui, 100 gramas para 34 gramas de sal. O que é que ele pede na questão? Ele diz que aumentou a quantidade de água. Tinha 100 gramas, ele passou para 450 gramas. Então, a gente vai achar o M, a massazinha de sal, o X, ok? Vamos lá. Então, meio pelos extremos, ó, 100 vezes M, 34 vezes 450. Vamos lá. Então, dividir e a massa vai ser 153 gramas. Resposta, letra E. Ok? Vamos para a próxima? A próxima. Ok? Tentou fazer? Vamos para a resposta? Vamos lá. A solubilidade do ácido bórico a 20 graus Celsius é de 5 gramas em 100 gramas de água. Adiciona-se 200 gramas de ácido bórico em 1 kg de água a 20 graus Celsius. Quantos gramas de ácido restam na fase sólida? Então, vamos lá. Primeira coisa, o coeficiente de solubilidade. 5 gramas de ácido em 100 gramas de água. Então, vamos lá. Água, ácido. Novamente, ó, 100 gramas para 5 gramas de água. Ó, aqui está em gramas, aqui está em quilogramas. Quilogramas são quantas gramas? Isso, 1000 gramas. Então, vamos colocar todos na mesma unidade, ok? Meio pelos extremos, novamente, 100 vezes M e 5 vezes 1000. Aqui, resposta, massa vai ser igual a 5 gramas, ó, 50 na verdade, 50 gramas dissolvidos, ó. Mas ele faz uma pergunta seguinte: quantos gramas de ácido restam na fase sólida? Isso aqui, esse valor aqui é quanto é dissolvido, ou seja, que se mistura, que desaparece. Então, o que é que a gente faz? Ele adicionou quanto de ácido? Aqui, ó, 200 gramas de ácido, tá? Lembrando que, ó, a gente usou a massa da água, tá? Então, o que modificou? Ele perguntou quantas gramas é que vão ser dissolvidos, certo? Na verdade, quantos restaram. Mas é o seguinte, então, eu mudei a quantidade de água, por isso que eu coloquei aqui água, tá? Então, só dissolveu 50 gramas. Quanto restou? Quanto precipitou? Lembra da solução saturada com corpo de fundo? Então, ó, restam na fase sólida, aí tem, ó, 200 gramas, ele colocou 200 gramas e tirou 50 gramas que foi dissolvido. 150 gramas, ok? Resposta, letra D. Só antes de acabar, só recapitulando. Vamos lá. Solução insaturada. Vamos lá. Eu vou tomar um café. O máximo
que eu consigo dissolver, o coeficiente de solubilidade seria 2 colherzinhas de café. De café, na verdade, não, de açúcar. Então, eu coloco 2 colheres de açúcar. Então, vamos lá, é o limite. Se eu colocar as 2 colheres de açúcar, vai chegar no limite, vai ser uma solução saturada. Se eu pegar e dizer, não, eu não vou colocar as 2, vou colocar apenas 1 colherzinha de açúcar. Então, agora a solução vai ser insaturada, porque ainda não chegou no limite de saturação, tá? Foi abaixo do limite. E se eu pegar, esquentasse o café e conseguisse que ele dissolvesse 3 colherzinhas de açúcar. Ó, eu esquentei o café e deixei ele paradinho. Aí ele diminuiu a temperatura e assim ele voltou para a temperatura que eu estava antes. Então ele conseguiu dissolver. Aí vai ser uma solução super saturada. Mas foi eu pegar para beber, o que é que acontece? Mexi. Como as soluções super saturadas elas são muito instáveis, o que é que vai acontecer com o açúcar que dissolveu a mais? Essa colherzinha a mais vai ficar no fundo da xícara, tá? Então agora vai ser uma solução saturada com corpo de fundo, ok? Espero que tenham gostado da aula. Tchau, tchau, até a próxima aula. Mas antes disso, dê um likezinho, se inscreva no canal, ok? Até mais.